Olá, meu amado e minha amada. Estamos aqui pela graça de Deus para mais um encontro com a palavra de Deus em família. O momento de refletirmos sobre sua palavra e sermos alimentados, exortados, edificados por ela, para que nós conheçamos cada vez mais a verdade, o caminho, a vida, para que nós estejamos sempre próximos ao nosso Pai e perto de Deus, seguros na sua bondade, no seu amor e misericórdia. Amados, o tema para hoje é: na luta do bem contra o mal, quem vencerá? Eu quero ler com os irmãos o texto que está lá em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, onde o apóstolo Paulo diz: ele já estava escrevendo sua última carta, estava num calabouço frio em Roma, prestes a sofrer martírio e morte. Então ele escreve a sua última carta aí a esse presbítero, esse jovem pastor chamado Timóteo, e ele diz assim, nesses dois versículos: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amados, é muito gostoso, né? Apesar daquele momento de tensão, de aflição do apóstolo Paulo, é gostoso a gente ler hoje essa palavra, né, escrita aqui há quase 2000 anos, que nos alerta para algumas coisas. Primeiro, que o apóstolo Paulo diz que ele combateu um bom combate. Se ele combateu um bom combate, né, isso implica que numa luta, né, numa guerra. Então, existe mesmo uma luta que ele travou ao longo do tempo. E ele lutou e venceu. Ele cumpriu então a carreira, ele cumpriu o chamado dele. Deus o escolheu por algum motivo, né? E aí a gente pode encontrar vários nas Escrituras, né? O apóstolo Paulo foi o maior perseguidor dos cristãos, né? Ele condenava os cristãos à morte. Jesus, quando se encontra com ele, diz: por que você me persegue, Paulo? Né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, então, Saulo pergunta: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. E aí Paulo, que era, muito embora fosse um perseguidor, ele estava junto com os homens que apedrejaram Estevão. Foi o primeiro mártir cristão, né? Estevão estava pregando ali aos judeus arrependimento, e aqueles judeus ficaram enfurecidos, travaram os dentes, rangeram os dentes de ódio e apedrejaram, e Paulo consentiu com a sua morte. Isso está escrito nas Escrituras. Paulo reconheceu isso, que ele perseguia, tirava, arrancava as pessoas de dentro das casas, jogava na cadeia, dava o seu voto para que eles fossem apedrejados e mortos. Paulo assolou a igreja de Deus. Essas são as palavras dele. Eu assolei as igrejas de Deus, perseguindo Cristo, perseguindo os cristãos. Mas então Paulo tem essa revelação. Então o que aconteceu com Paulo, né? Paulo, muito embora ele fizesse todas aquelas atrocidades, ele julgava que estava prestando serviço a Deus fazendo aquilo. E ele mesmo diz que ele fazia aquilo por ignorância, por desconhecer, porque os seus olhos estavam encobertos e ele não conseguia interpretar as Escrituras da forma certa. E quando Jesus então se revela a ele, 3 dias depois dele ter tido aquele encontro, jejuou durante esses 3 dias. Então Deus mandou Ananias ir até lá e orar pelo Paulo. E aí Ananias vai, com medo, mas foi.
e orou, e caíram as escamas dos olhos. Então Paulo reconheceu pelas Escrituras que Jesus Cristo era de fato o Messias, o Filho de Deus, que havia vindo ao mundo para a salvação de todos os que criam. Então Paulo, por ser um fariseu, muito conhecedor da palavra e por falar 3, 4 línguas, né? Então ele falava o latim, o grego, o hebraico e possivelmente o aramaico, por conhecer o Antigo Testamento como poucos, porque ele foi instruído aos pés de um mestre chamado Gamaliel, né? Tudo isso está nas Escrituras, está na Bíblia. E aí então Deus escolheu ele para confundir os judeus. Por quê? Mas aquele não era Paulo, o que perseguia os cristãos, agora ele defende a fé que ele procurava destruir e as pessoas não entendiam. Então Paulo tinha uma certa autoridade humana para pregar a palavra de Deus, mas ele tinha mais do que isso. Ele tinha a unção do Espírito Santo para ter poder de testemunhar e de pregar a palavra. E então ele combateu este bom combate, ele travou essa luta. Amados, e a gente pode perceber que essa luta começa lá em Gênesis, né? Quando Satanás então vem em forma de serpente, a antiga serpente, né? O dragão, e ela vai, né? A serpente, né? Ou Satanás vai e tenta Adão e Eva, e eles caem. E por terem caído, então, o mal ali venceu o bem. Mas venceu por pouco tempo, porque o próprio Deus, ali no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, ele decreta: porém inimizade entre você e a mulher. Deus estava falando para a serpente, para Satanás: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. A descendência de Satanás, que eram os que desobedeceriam a Deus, são os chamados filhos da ira no Novo Testamento, os mortos espiritualmente, e o descendente dela. Quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. Por que descendente da mulher? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Foi o próprio Deus que colocou a semente na mulher, que colocou, né, que fecundou o óvulo humano de Maria. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é da descendência, segundo a carne, da descendência de Davi. Maria foi descendente de Davi, assim como José também foi. Mas José foi o padrasto. José criou Jesus Cristo. Foi escolhido por Deus, por ser zeloso à palavra e porque naturalmente obedeceria a Deus. Deus escolheu aqueles que o temiam, Maria e José, Maria para dar um corpo físico para Deus, porque Jesus é Deus. Né? João nos garante isso lá no Evangelho dele, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus desde o princípio, e todas as coisas foram criadas através dela. E nada do que foi criado sem ela. Então veja que ali nós já temos a clareza de que Jesus Cristo é o Deus eterno. E isso vai se confirmando ao longo das Escrituras. Nós vamos ver até em Apocalipse isso acontecendo. Ele mesmo se decretando, Jesus dizendo a João: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis, no capítulo 1. E aí a gente vai vendo que isso se repete, né? Até no capítulo 3 de Gênesis, depois que Deus fala, né, dá essa profecia, né, que então o descendente da mulher, que é Jesus, feriria Satanás na cabeça.
quando você pisa a cabeça da serpente, o que acontece? Ela morre. E a serpente feriria o seu calcanhar, né? Então a serpente imaginou ter triunfado sobre o Filho de Deus quando Jesus foi à cruz. Mas na cruz, Jesus expôs os seus inimigos publicamente e venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos. Então envergonhou ali Satanás, né? Isso a gente pode observar também nas Escrituras ali, no livro de Colossenses, se não me engano. Amados, mas veja o que Deus fala no capítulo 3 de Gênesis, versos 22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Opa! O Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, come e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra, da qual havia sido tomada. Mas eu quero me referir aqui a esse início. Eis que o homem se tornou como um de nós. Como assim nós? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme a gente pode ver aqui na criação. Estava ali Deus, a palavra, faça-se a luz. Então a palavra agindo de forma criadora, né? Criou assim Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, então o Espírito Santo estava junto e o seu poder agindo com a palavra de Deus. Então veja, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três formam um único Deus, cada um com um papel nesta triunidade. Mas enfim, nós estamos falando aqui desta luta do bem contra o mal. E aí nós vamos ver no capítulo 4 que acontece ali o primeiro homicídio, logo na primeira geração de Adão e Eva, né? Caim mata o seu irmão Abel, né? E aí então a gente vê que Deus fala ali com Caim, né? E tenta convencê-lo a não fazer aquele mal, porque Deus sonda corações e mente, Ele sonda as intenções do nosso coração. Ele sonda a motivação, os nossos pensamentos. E aí então Deus começa um diálogo com Caim. E aí no versículo 6, ele diz assim: então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Por quê? Porque Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de Abel, por causa do coração, da intenção da oferta de cada um. Não foi pela qualidade da oferta, não foi porque um ofereceu sacrifício de animal e o outro ofereceu as primícias do campo, né? Porque um era agricultor e o outro cuidava do rebanho. Era criador de gado, que era Abel, mas por causa do coração. Aí continuando, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Caim, olha, presta atenção, se você não fizer o que é certo, o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, ou seja, o desejo do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Amados, existe, assim como no caso de Adão e Eva, e no caso de Caim, existe ali o tentador e a tentação. O tentador é Satanás, que sempre encontra alguma coisa externa, né? Ele está fora de nós, mas ele procura alguma coisa que nos tenta, porque ele conhece, ele nos vê, ele nos observa, ele está ao derredor, procurando alguém para devorar. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. E aí então ele encontra. Quando ele encontra, ele coloca essa tentação, ou esse objeto da nossa tentação próximo. Ele cria a oportunidade. Mas a tentação está dentro de nós. E a gente pode observar isso, por exemplo, lá no livro
de Tiago, a carta de Tiago, né? Que ele vai dizer ali, no capítulo 1, versículos 12 a 15, e aqui ele se refere à procedência do mal e à consequência do mal. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado, ou seja, abençoado, muito feliz, é aquele que suporta com perseverança a provação. Aí nós vamos entender que essa provação tem a ver com a tentação. Nós somos provados. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Combate esse que Paulo travou, e ele combateu o bom combate, ele cumpriu a carreira, ele guardou a fé. Então veja que para nós vencermos o mal, nós precisamos de fé, nós precisamos crer. E crer faz com que nós obedeçamos. Então, continuando aqui, verso 13, né? Nós estamos em Tiago, capítulo 1, versículo 12, acabamos de ler, verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Veja, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ué, se ele não tenta, então o que acontece? Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Percebe, amados, que o tentador, ele coloca o objeto que ele sabe que nós cobiçamos. Então, é aquilo que o nosso coração deseja, e cada um deseja algo diferente, que pode ser contrário à vontade de Deus. E aí, então, veja o que ele está dizendo. Nós somos tentados, então, por essa cobiça. Essa cobiça está dentro de nós. Quando essa nos atrai e nos seduz, então nós precisamos fugir da aparência do mal, nós precisamos fugir, resistir àquilo que nos tenta. Não devemos enfrentar, amados, as coisas que nós cobiçamos, as coisas pelas quais a nossa carne deseja ardentemente e que é contrário à vontade de Deus. Então, o que são essas coisas, né? Bom, a gente pode ver isso, por exemplo, na carta aos Gálatas. Vamos chegar lá já. Mas finalizando aqui, né? Ela nos atrai e seduz. Então essa cobiça, depois que nos seduziu, ela pode conceber e dar à luz ao pecado efetivo. E o pecado, uma vez consumado, gerar em nós a morte espiritual. Então veja só alguns exemplos que a gente pode observar em Gálatas, no capítulo 5, versículos de 17 a 24, né? Que diz assim, fala sobre esta guerra que há dentro de nós. Porque a carne é a nossa essência humana. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. São opostos. Para que vocês não façam o que querem. Não façam o que vocês desejam. Não façam o que a essência humana deseja, mas faça aquilo que o teu espírito, que está reforçado, que recebeu o poder do Espírito Santo, deseja. Mas que, continuando, né? Verso 18. Mas se são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei do pecado. Os mandamentos de Deus revelam em nós a nossa pecaminosidade, a nossa falha, a nossa necessidade da graça de Deus, porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Não por força da lei, porque a lei não pode nos forçar a cumpri-la, mas pelo Espírito e pela fé, pelo amor a Deus, por reconhecimento, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário,
por esse grande amor, se entregando à morte em nosso lugar, nós, constrangidos por esse amor, podemos então agora nos apropriar do poder que Deus nos deu através do Espírito Santo para resistirmos ao pecado. E é isso que Deus vai dizer também na carta a Tiago, né? Porque Deus é o Espírito Santo que inspirou a palavra é dele. A palavra não veio por vontade humana, mas inspirada por Deus. E ela vai dizer ali, né, no livro de Tiago, que nós devemos resistir ao pecado e ele então fugirá de nós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Continuando aqui em Gálatas 5, verso 19 agora. Ora, as obras da carne, da essência humana, são conhecidas e são imoralidade sexual. Então nós devemos resistir ao pecado para que ele fuja de nós. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus. Jesus Cristo veio para nos dar um caminho. Ele ser o caminho, a porta para chegarmos ao Pai. Não há outro caminho. Qualquer coisa que nós confiemos, além de Deus, em Cristo Jesus, é considerado idolatria. Qualquer coisa que amemos mais do que a Deus é considerado idolatria. Só para esclarecer. Feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, panelinhas, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Então não são só estas, mas coisas semelhantes. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, não herdarão o reino de Deus. Ponto, a palavra está clara, está justificado. Não tem como herdar o reino de Deus se nós nos entregarmos a estas coisas. E se nós nos entregamos, faltou fé. E se faltou fé, não agradamos a Deus. E nem colocamos Jesus como nosso Senhor, mas nós continuamos reinando em nós mesmos, fazendo a nossa própria vontade, a vontade da nossa essência humana e não a vontade de Deus. Estamos vivendo pela carne e não pelo Espírito. Entende, amados? Continuando, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão. Parem com essa raiva, com esse ódio, com essa gritaria, com essa indignação. Mansidão é fruto do Espírito. Domínio próprio. Domínio próprio. Amados, parem de reagir às coisas. Sejam proativos. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus. Vivam pelo Espírito. Dominem a si mesmos. Contra estas coisas não há lei. Verso 23 finaliza assim. Contra estas coisas, ou seja, contra os frutos do Espírito, não existe lei que condene. A lei condena o pecado, as obras da carne, não os frutos do Espírito. Portanto, é isso que nós precisamos demonstrar, produzir frutos dignos de quem verdadeiramente se arrependeu e se entregou a Deus e fez com que ele habitasse no coração e pudesse então reinar. E aí olha que interessante o verso 24. E os que estão em Cristo crucificaram a carne, crucificaram a essência humana com as suas paixões e os seus desejos. Amados, acho que eu já citei aqui em outros devocionais, mas no livro do pastor Enéas Tonini, chamado Batismo no Espírito Santo, ele faz ali uma ilustração. Ele diz que no coração do ser humano existe um trono e uma cruz. Quando nós estamos sentados na cruz, Jesus Cristo está crucificado.
Quando nós estamos na cruz, Jesus Cristo está sentado no trono do nosso coração. Então, é importante nós sabermos, amados, quem é que está reinando no coração, no nosso coração, Jesus ou nós? Se nós fizermos a nossa vontade, nós crucificamos novamente o autor da vida, que morreu pelos nossos pecados. Então, nós precisamos saber quem está reinando. Amados, nesta luta do bem contra o mal, quem vencerá na tua vida, no teu coração? Nós sabemos quem vencerá ao final dos tempos. E com Cristo, todos aqueles que tomaram a mesma decisão que o apóstolo Paulo tomou, de combater o bom combate, cumprir a carreira que foi proposta. Que carreira é essa? A carreira do bem, a carreira no caminho, na verdade, na vida em Cristo Jesus. Fazendo e produzindo frutos do Espírito e não as obras da carne, amados. Isso é muito importante nós termos em mente. Veja como nós devemos lidar com o mal, ali em Romanos, capítulo 12, versículos de 14 a 21. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sejam solidários. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amados, não vejam a humildade das pessoas como fraqueza, porque aos olhos do mundo o mundo tenta nos ensinar que nós podemos tudo, que nós temos o direito a tudo, que nós podemos vencer e ser quem nós quisermos e ter o que quisermos e alcançarmos honra, glórias. Amados, não é isso que o Evangelho de Jesus Cristo nos propõe. Isso é uma mentira que o mundo nos ensina. E lembrem-se, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não podemos, amados, de forma nenhuma, nos deixar enredar por esses pensamentos. Ao contrário, nós precisamos ser humildes e não soberbos e não orgulhosos. Façamos o nosso trabalho, andemos segundo a vontade de Deus, porque é Ele quem nos abençoa. Veja, Satanás provou Jesus Cristo, tentou Jesus Cristo, logo depois que ele foi batizado por João Batista no Jordão. A palavra diz que o Espírito levou Jesus para o deserto com o objetivo de ser tentado. E uma das tentações de Satanás foi que Satanás daria todas as riquezas e todo o poder do mundo para Jesus Cristo, se ele o adorasse. Amados, então, as pessoas podem obter sim fama, riqueza e poder adorando sem querer a Satanás e desprezando a Deus. Por quê? Porque colocou as riquezas e o poder como um ídolo a ser alcançado, a ser idolatrado, e esqueceu de Deus. Então Satanás vai dar aquele poder, vai dar aquelas riquezas, mas ao final a cobrança será muito cara. O preço será sua alma, eternamente junto com ele na condenação, porque ele já está condenado. A palavra já diz isso. E ele quer levar o máximo de pessoas com ele, ferindo assim o coração de Deus. Então é importante que nós entendamos isso, amados. Mas Deus também pode nos abençoar. E Ele vai abençoar a cada um segundo o seu propósito, a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia.
Mas o mais importante para Deus é ter o nosso coração. Aonde estiver o nosso tesouro, se aqui na terra, neste mundo ou lá no céu, aonde estiver o nosso coração, aliás, o nosso tesouro, lá estará o nosso coração, disse Jesus Cristo. Amados, continuando aqui, né? Verso 17, né? Lembrando que nós estamos agora lendo Romanos capítulo 12. Então no verso 17 diz: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Não revide o mal. Ame o teu inimigo. Ame. Ore por ele. Ore por aqueles que perseguem vocês. Jesus disse isso no capítulo 5 de Mateus, lá no Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Verso 18 aqui: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Vejo que se vocês produzirem frutos do Espírito, vocês viverão em paz com todos. Porque por mais que as pessoas te agridam, por mais que elas tentem o mal contra vocês, vocês revidarão com o bem, com a paz. Verso 19: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Entrega para Deus, Deus é o justo juiz. Mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas veja que a vingança, ou seja, o juízo pertence a Deus e não a nós. Deus é o justo juiz e ele retribuirá a cada um conforme a obra que cada um fizer. E mais do que a obra externa, a intenção do coração de cada um. Portanto, sejam limpos de coração, amados. Amem verdadeiramente ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Ou cumpram até o novo mandamento que Jesus deixou. Amem uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou. Amou até o ponto de morrer por cada um de nós naquela cruz romana. Sofreu vergonha, martírio, foi esbofeteado, foi espancado, recebeu açoites, recebeu uma coroa de espinhos, levou uma paulada na cabeça para que aqueles espinhos entrassem. Mas vocês não conseguem imaginar que dor foi aquela. Eu não consigo imaginar que dor foi aquela. Mas eu posso, aliás, eu até posso, e você também, né? A gente até pode imaginar, mas mesmo a nossa imaginação será incapaz de sentir o que Jesus Cristo sentiu por mim e por você. Foi exposto ali, nu, naquela cruz, pregado, para que todos que passassem pudessem vê-lo. O castigo que pesava sobre nós estava nos ombros dele. Por amor de nós. E é assim que ele quer que nós amemos uns aos outros. Amados, continuando, caminhando para o fim, verso 20, façam o contrário, ou seja, né, em vez de fazer justiça com as próprias mãos, façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas não é verdade. Quando alguém nos faz mal e a gente retribui este mal com o bem, a pessoa fica tão envergonhada, tão constrangida, que é como se brasas vivas estivessem sobre a sua cabeça. Isso poderá produzir nelas um arrependimento pelo mal que fizeram. E mudança de atitude, transformação. É por isso que nós devolvemos o bem pelo mal que recebemos.
não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amados, então, olha, não se deixem vencer pelo mal. Olha aqui a luta de novo. Olha aqui o combate. Não se deixe vencer pelo mal. Não retribua o mal com o mal, mas vença a batalha do mal com o bem. É isso, amados, que nós precisamos vencer. É assim que nós lidamos com o mal. Então é assim que nós devemos lutar. E aí, como lutar, portanto, contra o mal? Como lutar, né? Com que ferramentas? E isso nós vamos ver aqui para finalizar em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amados, sejam fortalecidos em Deus e na força do poder dele, não no seu, não no meu, não no poder humano, não nas riquezas, não na nossa inteligência, não na nossa capacidade, nada disso, no poder de Deus e nele, no Senhor. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, nós estamos numa guerra. E aí então Deus nos faz essa analogia de uma armadura para lutar a guerra. E aí vamos entender que armadura é esta. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Veja, a nossa luta, amados, não é contra o nosso próximo. Aqueles que nos faz mal, aqueles que fazem coisas que nos deixam indignados, e nós precisamos lutar contra essa indignação, porque isso nos leva à ira, e a ira do homem não produz a justiça de Deus, conforme também está na carta de Tiago. Então veja que nós devemos lutar contra isso, mas não é contra o ser humano, sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, a nossa luta é em espírito, é contra os espíritos do mal. Existe uma guerra e nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, lutando nas regiões celestiais. Deus já enviou os seus anjos para lutar conosco. Nós precisamos lutar em oração, amados, e fazendo o bem. Fazendo bem, mas tem armas aqui para nos ajudar. Vamos entender quais são. Verso 13. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vençam, amados, vençam a provação, vençam as tentações, vençam o mal deste mundo, amados, e permaneçam inabaláveis. Portanto, verso 14, portanto, fiquem firmes, cingindo-se, ou seja, vestindo a verdade, cingindo-se com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Cinjam-se da verdade e vestindo a couraça da justiça. Amados, que justiça é essa? A nossa? Não. A nossa justiça é vingança. A nossa justiça é olho por olho, dente por dente, é mal por mal. Não, é a justiça de Deus. É o perdão que recebemos em Cristo Jesus. Se de verdade nós o recebemos como nosso Senhor, para ser então o nosso Salvador. É essa justiça, não a minha própria, mas a justiça de Jesus, porque Jesus é o justo, só Ele venceu o pecado e a morte. Por isso, nos tornamos justos, justificados pela fé em Cristo, permita-me o trocadilho, justos ficados. Fomos feitos justos diante de Deus, graças à justiça de Jesus Cristo. Tenham, verso 15, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Amados, o que eu preparei aqui para vocês hoje é o Evangelho da Paz, é a palavra de Deus, que segundo o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz:
eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Vocês creem, amados? Eu creio. Então ele é o poder para a nossa salvação. Ele é o poder de Deus, tome posse desse poder. Deus já te deu este poder. Se você se apropriar dele, vocês conseguirão resistir nos dias maus, resistir às tentações, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vocês, ele fugirá de mim. Continuando, verso 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo vai tentar de todas as formas nos desviar do caminho de Deus, mas se nós estivermos firmados na fé, nós escolheremos o caminho certo. Nós não deixaremos que o mal vença, mas venceremos o mal com o bem. Nós venceremos em Cristo Jesus, porque crucificamos a nossa essência humana, que é pecadora, na cruz. Nós colocamos na cruz o nosso ser. E agora vivemos pelo Espírito, de modo que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Aleluia! Glória a Deus, amados, é isso que nós precisamos nos apropriar. Continuando aqui, verso 17, usem também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Em quem nós fomos salvos? Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Que Ele esteja no teu trono. Porque conforme está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Ele está o tempo todo nos dizendo: eis que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrirá a porta e eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ou seja, haverá uma comunhão e Jesus virá junto com o Pai e o Espírito Santo e fará em nós morada. Deus amado, que coisa mais linda, obrigado, Senhor. Tome posse disso, meu amado e minha amada, não abra mão disso. Isso é o que há de mais precioso nessa vida, que é tão efêmera, que passa tão rápido, que é tão fugaz, que passa num piscar de olhos, mas existe uma eternidade nos aguardando. Que o nosso tesouro esteja no reino eterno e não aqui, meus amados. Não aqui. Deus nos dá a alegria, a bênção de estarmos bem, em família, que nós tenhamos tudo de bom. Deus vai permitir isso. Nós vamos passar por dificuldades também, até porque nós merecemos tudo isso. Somos pecadores, uns mais do que os outros, mas aos olhos de Deus basta um único pecado e já seremos réus de morte. Então, aos olhos de Deus, somos todos iguais, todos carentes da sua glória, do seu perdão, da sua misericórdia. Para de olhar para o seu próximo e achar que você é mais justo do que ele. Não, se entregue ao Senhor. Reconheça que você é um pecador. Se humilhe diante de Deus e aceite-o como seu Senhor. Se submeta à vontade dele e você terá então uma vida abundante, plena e uma eternidade repleta de alegria na presença de Deus. Continuando aqui, amados, ainda no verso 17, né? Então, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja qual é a espada do Espírito. Nós vamos lutar, amados, contra as potestades com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós, de novo, olharmos a tentação que Jesus sofreu, vocês vão perceber que Satanás, que conhece a palavra, tentou Jesus através dela, mas Jesus se defendeu também com ela, usando textos de Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8. E é ela que nos dá condições de vencer esta guerra espiritual do bem contra o mal. Verso 18, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, não só por vocês, mas por mim e por todos os santos, todos aqueles que foram santos, separados,
por Deus, para a obra de Deus. Deus nos chamou, nos predestinou. E a quem Ele predestinou, Ele também justificou. E aos que justificou, Ele glorificou. Ele já nos vê glorificado, se de fato o Espírito de Cristo habita dentro de você. Amado, que essa palavra de hoje te fortaleça, que você entenda que existe então uma luta do bem contra o mal. E quem vencerá esta luta depende de cada um de nós. Em Cristo já somos mais do que vencedores, porque somos capazes de enfrentar todas as dificuldades da vida. Poderemos enfrentar a fome e a fartura, os tempos bons e os tempos maus, a saúde e a doença. Nós podemos enfrentar todas as coisas por meio daquele que nos amou. E é por isso que nele somos mais que vencedores. Porque o excesso de riqueza pode nos fazer desprezar Deus e achar que não precisamos dele. E o excesso da falta pode nos fazer murmurar e reclamar contra ele. Então que Deus nos dê aquilo que nós somos capazes de cuidar, sem nos desviar da sua presença e sem tirá-lo do centro da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por sua palavra. Paizinho, ajuda cada um dos amados que ouve esse devocional a vencer, Pai, essa batalha, a lutar em espírito, Senhor, a colocar a essência humana na cruz e permitir, Pai, que o Espírito produza os seus frutos para a honra, glória e louvor do seu nome. Ajuda-nos a vencer, Pai, este bom combate por meio da fé. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana de bênçãos na presença de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Ele permitir. Amém.